Salve, salve nação! Um excelente fim de semana para todos vocês, para todos nós. Como que joga o Carrascal? Você quer saber, não quer? Então cola no vídeo aqui porque eu vou trazer uma análise tática de como o Carrascal atua. Bem, e a chegada de Samuel Lino, a estreia de Samuel Lino. Vamos falar aqui também de Saul e Emerson Royal. Os reforços do Mengão que entraram bem contra o Atlético Mineiro. Tudo isso aqui agora neste vídeo, rapidinho. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Vamos lá para o vídeo. Muito bem, Pedro Henrique Torre com todas as informações e daqui a pouquinho vamos analisar o Carrascal, tá? Que também deve ser em breve ser anunciado como reforço do Flamengo. Vamos falar sobre o Samuel Lino, mas falando também sobre o Saul e sobre o Emerson Royal daqui a pouquinho. Começando pelo Lino, ele vai ser um jogador titular mais cedo ou mais tarde desse Flamengo? Sim, a não ser que ele despenque em rendimento, mas dessa leva, desses 4 jogadores que o Flamengo trouxe agora, o Royal, o Saul, o Carrascal e o Lino, quem eu olho e sou mais capaz de bancar que vai ser titular é o Samuel Lino. Todos eles podem. É mais caro também, né? E muito mais caro. Exatamente. Todos eles podem de alguma maneira, né? Todos eles têm argumento para. Mas o jogador que eu vejo com mais certeza de titularidade é o Samuel Lino e não é por carência de elenco, porque o Flamengo, claro, tem muitos bons atacantes, né? Por exemplo, eu falei já aqui de Luiz Araújo, de Plata, de Bruno Henrique e de Pedro, nem falei de Cebolinha e de Michael. Tem muita gente para jogar, do Wallace Ian, muita gente para jogar. Mas ele é um jogador que encaixa muito bem com aquilo que o Felipe quer de um atacante: intensidade, força física, habilidade, finaliza, faz os dois lados, né? É um jogador diferente, tecnicamente muito bom, jovem, 25 anos, está no seu auge, ou talvez nem tenha chegado no seu auge ainda na maturidade como atleta. Então, assim, foi só o primeiro gostinho ontem, a gente vê aí esse lance, um jogadaço, olha como ele dança para cima do Lianco, foi, pum, levou, tchau, tem mais Lianco nenhum na história. E o Everson fez uma defesaça. Foi uma estreia muito boa. Se ele faz esse gol, hein, cara? Nossa senhora, hein? Seria um golaço. Que jogadaça do Samuel Lino. Chegou a marcar o gol de empate, mas estava bem impedido, foi corretamente anulado. Foi uma estreia para deixar o rubro-negro esperançoso de que o dinheiro foi bem gasto. Impressionante como os jogadores que chegam da Europa e passam alguns anos na Europa, eles chegam com essa cabeça de ter um futebol mais rápido, ele consegue ser mais eficiente, ele consegue, inclusive, dar esses dribles que nós vimos ontem na partida contra o Atlético Mineiro. Tem muito para apresentar, inclusive, para a seleção brasileira. Mas é o primeiro jogo ainda, com a camisa do Flamengo. Pensando no Emerson Royal e no Saul, você gostou? Gostei, mas nada que tenha me saltado os olhos. O Saul deu um belíssimo passe, agora não me lembro, acho que foi para o Wallace Ian, um passe por elevação, rasgando toda a linha defensiva, achando o atacante do Flamengo no segundo pau para um cruzamento para dentro. O Raul é um jogador com passe muito qualificado, acho que ele pode ajudar nesse sentido. O Royal, o Lino cruzou e o Royal quase fez um gol, a bola pegou no travessão. O Royal entrou para tornar o Flamengo mais agressivo, já que o Wesley é um lateral um pouco mais tático, um pouco mais posicional. Foram boas estreias, mas não no mesmo nível do Samuel Lino. Acho que ajudaram o Flamengo a tentar buscar o empate. O Flamengo chegou a fazer o gol de empate, mas o gol não valeu porque estava impedido. De fato, o Lino foi o melhor estreante da noite de ontem. No jogo da volta, Zupac, você pensa em um Flamengo modificado? Um Flamengo não tão misto como na partida de ontem, e é muito difícil falarmos em Flamengo misto, porque o Flamengo nem sempre conseguimos olhar para todos os atletas e falar quem é o titular ou não. Mas sabemos, o Arrascaeta é titular desse time, o Jorginho hoje é titular desse time, apesar de sabermos que tem mais de 11 titulares na equipe, né? Ontem, por exemplo, o Matias Vinha, que vem numa boa sequência, foi quem jogou. O Alexandro tá voltando de lesão, ficou no banco, mas a gente sabe que em condições normais, o lateral que o Felipe mais usa é o Alexandro. Assim, eu tô curioso para ver qual vai ser a estratégia em relação à força do time que ele vai colocar em campo para o jogo da próxima quarta, né? Lembrando, o jogo ontem foi quinta, o jogo de volta é quarta-feira, 19 horas. Sim. Porque o Flamengo vem tratando o Campeonato Brasileiro como a prioridade, eu entendo que seja assim. O Flamengo tem elenco para fazer essas manobras e manter o time forte. Talvez passe também pelo próprio resultado do jogo deste final de semana, pelo Campeonato Brasileiro. Mas acho que para o jogo da volta, como vale classificação, talvez o Felipe deixe um pouco de lado essa rotação e coloque o que ele tiver de melhor, porque é um campeonato, embora não seja
o mais importante, nem o segundo, é o terceiro na hierarquia do Flamengo, e é assim que tem que ser, mas vale classificação. O Flamengo perdeu o jogo de ida e isso talvez force o Felipe a tomar outro tipo de decisão para o jogo da Arena MRV. E foi 1-0, né? Então, claro que o Felipe está com essa ideia que tá totalmente aberto. Totalmente aberto. Bom, e depois dessa partida do Flamengo contra o Atlético e Flamengo lá na Arena MRV, vamos fazer um Sport Center especial para vocês. Aqui, então, tá? Fãs de esportes, é claro que vocês vão acompanhar. Vamos seguir o Sport Center ainda falando de Flamengo e falando de reforço também. Carrascal vai chegar ao rubro-negro e nós preparamos com o Data ESPN uma análise sobre o jogador. Matheus Carreira está aqui no Sport Center e mostra tudo para vocês. Fala, Carreira, tudo bem? Salve, salve, Marcela. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, Zupac, camarada fã de esporte e nação rubro-negra, né? Vamos falar de reforço, janela muito movimentada do Flamengo. Vamos falar de Carrascal, que logo menos está por aí. Um jogador muito dinâmico, um jogador muito inteligente. A gente vê aqui que é um jogador que tem uma percepção de espaço muito apurada. Ele começa fora do entrelinha, se projeta para o entrelinha conforme a equipe dele vai avançando em campo. Uma área do campo sensível ali, onde os jogadores eles geram muitas dúvidas em seus marcadores. E aqui algo que a gente vai ver muito ele fazendo com a camisa do Flamengo, que é mapear os espaços. Olha só, ele vai receber essa bola. Antes de estabelecer contato com a bola, ele olha para trás para ver se vai vir alguma pressão. Ele vai olhar para frente para ver como que está a configuração da área. E ao receber a bola, ele vai olhar o espaço também, onde há um vazio ali, onde ele pode acionar um companheiro. E reparem, como ele vai fazer isso? Utilizando primeiramente a perna esquerda, certo? E não perdendo tempo, vai acionar o jogador no espaço vazio com sua perna direita, o que a gente chama de ambidestria funcional, ou seja... Ambidestria funcional. Nossa, nunca ouvi essa palavra. Mas para você ver como que o cara é inteligente, né? Antes de receber a bola, ele já sabe o que vai fazer, né, cara? Vai colocar os dois pés em função de um jogo mais rápido. Olha o que isso vai acarretar. Domina com um pé, já com o outro não perde tempo. Gol para o Dínamo. Olha só, agora ele, de novo, com essa relação muito forte de mapear o espaço às próprias costas, vai ver que não está pressionado. Para conferir, ele vai olhar de novo. Ao receber, ele já vai receber orientando esse domínio para as próprias costas, porque ele percebeu que estaria vazio, não receberia pressão. Ao fazer isso, um jogador muito com o olho no gol adversário, em fazer a sua própria equipe progredir. Olha como ele vai acionar o seu companheiro, deixando em condição para marcar. É um jogador muito polivalente, ele faz isso em diferentes áreas do campo. Lembra que eu falei que ele não costuma perder tempo? A gente vê ele aqui nessa partida contra o Sochi. Ele, atuando como ponta esquerda, vai utilizar seu pé não dominante para já trazer a bola para dentro e finalizar com o seu pé forte. Olha só, ele faz parecer fácil, mas isso não é fácil. E aí a gente vê também essa percepção dele de ele foge dos embates. Mas como ele foge dos embates? Muito por questão de perceber o espaço e a pressão antes de receber a bola. Ele vê que a pressão vai vir ali mais pelas costas dele pelo lado direito. O que ele vai fazer? Ele vai conduzir o jogo por fora. E ali, fazendo esse primeiro domínio para o lado de fora, vai ganhar metros, vai superar o adversário e vai finalizar com a perna esquerda, porque a gente já viu que ele tem a capacidade de utilizar os dois pés. E aqui algo muito interessante, que eu acho que vale a pena ressaltar. Ele é um jogador muito polivalente. Vimos lances dele pelas duas pontas, ele atua como 8 também, pode atuar como 10, e aqui, nesta partida em específico, ele atuando como falso 9. Por que como falso 9? Ele atuou centralizado, mas muito com essa percepção de espaço apurada que ele tem, fazendo isso de atrair os defensores mais centrais da equipe adversária para gerar espaço para infiltração para seus companheiros. Olha só o que isso vai fazer. Gerou espaço, o companheiro vai infiltrar e aqui, ao mesmo tempo que ele gera espaço, ele ganha as costas de quem ele atraiu. Então, situação muito vantajosa para o Dínamo de Moscou, ele vai dar assistência com muita tranquilidade. Então, é um jogador de perfil muito interessante, um jogador muito dinâmico, polivalente, como os jogadores que o Flamengo tem trazido da Europa. Samuel Lino, um jogador polivalente,
A gente vê Saúl sendo um jogador polivalente, o próprio Danilo, que chegou há um tempo já, mas também é um jogador que faz as 4 posições da linha defensiva. Vamos ver como o Carrascal vai emprestar todo o seu futebol para a nação rubro-negra, né, Marcelo? Tá certo, Carreira. Tô animado, Obrigada, hein? então, aí pelas Fiquei mais animado agora, cara, com esse vídeo aqui. informações, pela análise. Mais um reforço, então, pro super elenco do Flamengo. Flamengo vai contratar outros reforços na janela? Planejamento prevê mais investimento. Vou contar aqui para vocês agora o que está acontecendo nos bastidores por Lucas Beltrán e também o Flamengo pretende contratar um novo zagueiro. É isso mesmo. O Flamengo conseguiu atacar suas prioridades nessa janela e contratou 4 reforços, mas ainda vê espaço para investimento em contratações. O clube agora monitora o mercado por posições que não estão na primeira prateleira de urgência do clube. O orçamento feito pela diretoria no início do ano não previa grande investimento, mas o poderio financeiro do Flamengo aumentou com a venda de atletas e a premiação da FIFA pela participação na Copa do Mundo de Clubes. O clube investiu 43 milhões de euros, 275 milhões nas contratações de Emerson Royal, Carrascal e Samuel Lino. Saúl chegou sem custos, mas o Fla desembolsou luvas e comissão para atrair o meia espanhol. Os pagamentos por esses reforços serão feitos de forma parcelada, o que dá autonomia ao clube para fazer mais movimentos nesta janela. Internamente, o Flamengo admite investir mais ou menos 15 milhões de euros, 96 milhões de reais no mercado. Tá aqui o Lucas Beltrán. É o valor, por exemplo, que a direção rubro-negra aceitaria desembolsar para comprar Lucas Beltrán da Fiorentina da Itália. O Flamengo quer um centroavante e o nome do argentino esquentou no ninho do urubu nos últimos dias, apesar de não ter havido proposta. O clube encontra a resistência do jogador e de sua família, que ainda querem continuar na Europa. Cara, eu sou a favor do seguinte, se o cara não quer vir, desiste. Não... Pra quê, né? Ficar insistindo em quem não te quer. Antes, o Flamengo demonstrou interesse na contratação de Tati Castellanos da Lazio, também da Itália. Os valores pedidos, porém, estão acima do que o rubro-negro pretende gastar. A busca por um centroavante não deve morrer. O clube quer um jogador com características diferentes das de Pedro. Este nome era para ser de Juninho, mas o atacante que chegou em janeiro ainda não se firmou e dificilmente vai ser protagonista com o treinador Felipe Luiz. Além do atacante, a defesa também pode ganhar reforços. Flamengo não trata como prioridade, mas debate a contratação de um zagueiro. É o que eu falo, o Flamengo precisa de mais um zagueiro. Há 3 defensores de seleção brasileira no elenco, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, mas o calendário já mostrou que há espaço para mais atletas da posição no elenco. Na quinta-feira, por exemplo, na derrota para o Atlético Mineiro, Felipe Luiz não sentiu segurança em poupar os zagueiros titulares, apesar do plano de descansar jogadores na Copa do Brasil. Com o Danilo no departamento médico, o técnico tinha apenas os jovens João Victor e Cleiton no banco de reservas. Abre aspas para Felipe Luiz. Achei que não seria justo com os meninos jogar esse jogo. Acredito que sempre na zaga é uma situação mais delicada e a dificuldade que o ataque com Hulk, Rony e Coelho ia gerar na nossa última linha. Por isso optei por continuar com os Léos, Ortiz e Pereira. Flamengo terá tempo para decidir como investir os recursos ainda disponíveis. A janela de transferência fica aberta até o dia 2 de setembro. Portanto, o clube tem o mês de agosto todo pela frente para buscar mais reforços e também selar vendas. A diretoria quer abrir mais espaço no elenco e jogadores como Matheus Gonçalves, Michael e Everton Cebolinha têm mercado. É isso, né? Vamos ver se tem mais novidade. Sempre tem, né, cara? Saiu essa notícia do Bruno Henrique ontem à noite. Eu trouxe para vocês no nosso canal 2, né? O canal Future React, tá lá, tá? STJD denuncia BH por manipulação de apostas. Veja possíveis punições. Ele será julgado, tá, galera? Nada definido ainda, tá? Ele pode pegar de 1 a 2 anos de suspensão. Multas de 100 a 100 mil reais. 3 multas dessas. Além do processo que corre por fora também, né? Aquele outro processo lá
Não quero falar disso mais. Pronto. Escalação, Arrascaeta e o Jorginho voltam. E Lino pode ser novidade. É isso aí, galera. Ó, o Lino pode ser titular contra o Ceará amanhã, né? Esse jogo que acontece amanhã. Dito isso, muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos nós. Saudações rubro-negras e fui!